Começa agora o programa Lespe Cidadania e vamos falar sobre a importância da participação feminina na política, que infelizmente é pequena. Hoje temos 19 deputadas eleitas aqui na Lespe. E para falar sobre esse tema, encontra-se do meu lado Rayane Moreira, jornalista especializada em marketing digital. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, obrigada por participar do nosso programa hoje. A primeira questão, por que a mulher está tão longe da política? Hoje é lamentável, né, que a gente ainda tenha números pequenos relacionados à participação feminina na política. Hoje, apesar dos números, há uma crescente, né, é uma pequena conquista, mas a gente ainda é subrepresentada nos espaços de poder. Primeiro porque a gente vive numa sociedade baseada no patriarcado, né? A gente não é... Machismo também. Machista também, é uma sociedade machista. Nós não somos ensinadas, inclusive desde a escola, a ocupar esses espaços de poder, a ser uma voz ativa na política. Às vezes, na escola, no ensino fundamental, médio, enfim, na vida escolar, nessa trajetória aí que dura em média 20 anos, por exemplo, a gente aprende alguns pontos da política, ser beneficiária da política, mas não ser uma voz ativa. Isso é um ponto que a gente precisa considerar muito, porque nós somos a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado brasileiro, mas é 52%. A gente... Exatamente, mas a gente não ocupa o poder, o espaço de poder dessas decisões, e isso pode trazer grandes prejuízos à sociedade. Infelizmente, porque assim, nós temos um eleitorado de 52%, quer dizer, é a metade, infelizmente, essa realidade. E eu vi também que você dá cursos. Como é que funciona esses cursos de marketing político? Porque a pessoa quer entrar na política e você dá esses cursos para trazer essas pessoas para a política, é assim que funciona? Exatamente. A política é uma forma de você mostrar seus posicionamentos, obviamente, colocar suas ideias e, claro, propor projetos, ideias, soluções para melhorar a comunidade que você foi eleito, no caso, né, legislativo, executivo, independente da esfera de poder. E a comunicação é um pilar disso. Então, muitas vezes, as pessoas têm projetos, têm iniciativas, mas isso não é mostrado para a população. Não há uma comunicação efetiva sobre os seus projetos. E nas palestras, o que eu percebo é ainda um baixo número do público feminino. Principalmente, às vezes, você dá cursos para legislativo, municipal, no caso de vereadores, a gente ainda vê o número pequeno da participação feminina das mulheres, não por competência técnica, mas porque muitas vezes elas sequer se candidatam. E quando se candidatam, é apenas para compor aquelas cotas, né, que a justiça e muitas vezes permite. Nem compõe essas cotas. Exatamente. Há, às vezes, para cumprir as cotas, às vezes são candidaturas laranjas e, às vezes, os repasses desses recursos para financiar as campanhas femininas não acontecem efetivamente. E a gente vê, inclusive, mulheres que nem votam em mulheres, justamente por essa sociedade machista. Parece que o nosso papel social, ele é apenas da subserviência, né? Da gente tem ali um protocolo para seguir, para você casar, você ter filhos, servir ali de uma forma social, quando isso não deve acontecer. Nós temos voz ativa, precisamos fazer essa voz ecoar e as redes sociais funcionam como uma ferramenta importante nisso. Eu estava vendo uma pesquisa, antes de entrar aqui no programa, que assim, até hoje nós só tivemos uma presidente, né, mulher, que é a Dilma. Não tem mais na história. E você começa a procurar, não tem. Não tem essas referências. Não tem referência. É por isso que muitas mulheres acabam que nem se candidatam, né? Porque elas nem acabam... acreditam mais. Exatamente, não acredita, não tem essas referências e não consegue assim se projetar, não consegue ter uma perspectiva de representatividade, uma perspectiva de que eu vou me candidatar, de fato, vou fazer uma campanha, eu vou ter um suporte para isso e que eu tenho uma possibilidade real de ser eleita. Há mulheres, como eu falei, que nem votam em mulheres, porque acham que o voto não vai ser útil, né? Acha que os homens precisam estar naquele poder. Quando eu falei, isso traz prejuízos muito grandes para a nossa sociedade, porque a mulher tem uma sensibilidade maior para propor ideias, propor projetos, tem vivências de causas, de pautas femininas, como questão de licença maternidade e outras políticas públicas. Então, a gente precisa ter mulheres nesses espaços para que elas consigam propor soluções viáveis para a nossa vida, né? No caso, nós mulheres aqui que estamos conversando. Então, ou a gente
tem representatividade lá, se candidata, concorre a algum cargo eletivo, ou você precisa eleger mulheres para que elas sejam a nossa voz nessas casas legislativas. E esses cursos, como é que funciona? Você tem uma porcentagem de quantos homens participam? Tem uma estimativa? Olha, geralmente ali 60% dos homens, 40% das mulheres. E tem até um caso curioso, que em uma das palestras que eu ministrei... Conta história, adoro histórias. Um caso curioso, que em uma palestra que eu ministrei, chegou uma vereadora e ela chegou com um bebezinho, com poucos meses de vida. Então, eu consegui ali perceber que ela participa e no momento que ela chegou com essa criança, ela disse, olha... Ele já participou desde a gestação, ele está comigo, já foi para vários cursos, porque na gravidez ela ia. Então, elas vão, mas ainda vão com dificuldade assim, maior, porque precisa levar uma criança precisa de um suporte. Então, a gente percebe a grande força e determinação dessas mulheres. E isso precisa ser incentivado, inclusive por nós, mulheres. A gente acaba julgando umas às outras, às vezes pela aparência física, ou por um posicionamento, não, digamos assim, seguindo um protocolo que a sociedade nos impõe. Então, a gente precisa incentivar as mulheres e não provocar, às vezes, insegurança. Você sabe que hoje as redes sociais é um campo aí de disseminação de vários conteúdos e uma vez ou outra a gente vê uma mulher fazendo algum posicionamento político, um projeto extremamente relevante, mas os comentários naquele tipo de publicação é se ela está acima do peso, se o cabelo está organizado, é aquele protocolo, a imagem dela se sobressai muito maior do que a ideia que ela está propondo ali. E muitas vezes isso acontece de mulher para mulher, infelizmente. Infelizmente. Estava vendo uma pesquisa aqui super interessante que falou assim, na Câmara dos Deputados, 9% de mulheres, no Senado 10%. Se a gente for fazer um comparativo, é muito inferior. Muito, muito, muito pequeno. Há um crescimento, como eu falei, nesse último pleito, na Câmara dos Deputados em Brasília, houve um crescimento de quase 18% do número de deputados. Ainda, né? Pouco, a gente já poderia estar aí com muito mais avanços nessa pauta. Né? É uma crescente, mas é uma crescente lenta, infelizmente. Fruto dos protocolos que a sociedade nos impõe e muito das faltas de iniciativa. Isso, para mudar, precisa de educação política, cidadania, que isso seja ensinado inclusive na base, e de incentivos mesmo, que as candidaturas femininas elas sejam de fato efetivas e não candidaturas muitas vezes só para cumprir cota. Que é triste. Aqui nós tivemos uma votação, inclusive as deputadas, o cargo vai ser dia 15 de março, já tivemos também um aumento, mas ainda insignificante em comparação, 31%. Hoje nós temos 19 deputadas, dia 15 de março vai para 25 deputadas. Ainda é mínimo. Cadê essas mulheres para se candidatarem, né? Fazer política lá na frente? Porque não adianta você só reclamar. Reclama, mas você não se candidata? Exatamente. Às vezes, como eu falei, por falta dessas referências femininas, porque elas não acreditam que é possível chegar lá. Né? A gente vê, na maioria desses espaços de tomadas de decisões, é sempre ali chefiado por um homem. E não tem como um homem criar pautas, criar projetos em situações em que ele não tem lugar de fala, em que ele não tem conhecimento de causa, como no caso de uma licença maternidade. Então, a gente precisa de mulheres que estejam lá, ou que se candidatem, ou que estejam dando voz a outras mulheres, como no meu caso, que atua aí nos bastidores da comunicação política. Então, a gente precisa, primeiro, incentivar que elas se candidatem e, claro, votar nelas. Né? Porque o que garante ali o espaço, o que garante ali a bancada feminina, essa expansão, obviamente, é o voto popular. Exatamente. Que é triste. Essa é uma realidade triste. Que o pior, eu não vou votar em mulher, mas você é mulher, não vai votar em mulher. Exatamente. A gente vê várias candidaturas assim com números irrisórios de votação. Ou seja, às vezes nem a própria candidata vota nela. Você fica se perguntando como é possível. E aí segue naquela questão das candidaturas laranjas só para cumprir cota. Na minha percepção, isso precisa ter uma punição maior pelos órgãos de fiscalização, porque senão não vai parar. Né? Esses repasses muitas vezes nem chegam nas candidaturas. Então, elas não têm como financiar uma campanha ali efetiva, com uma estrutura que precisa. A gente sabe que uma campanha, ela requer recursos financeiros ali para pagamento de pessoal, para publicidade, para N aspectos. E esses recursos, muitas vezes, não chegam efetivamente nessas candidaturas. Por quê?
porque é só para cumprir um protocolo, é só para seguir as cotas estabelecidas pela justiça. Então, é preciso que haja uma punição maior para esse tipo de comportamento. Sim, e você pode ver, Rayane, você que tem experiência, que é professora, você é formada em Ciências Políticas. Isso, estou concluindo mestrado em Ciência Política. Então, você pode ver que isso já vem da infância. Quando você é pequeno, o que a sua mãe te dá, o seu pai? É a bonequinha, é para você lavar a louça, aquela coisa da cozinha. O que o homem ganha de presente? É o carro, né? Aquele carrinho, desde pequenininho o carrinho, aquela coisa da aventura, a coisa do homem, do poder. A mulher não, a mulher é sempre esquecida. Vamos cuidar da criança, formar o lar, formar uma família. Então, já vem de antes. Exatamente. E essa cobrança começa na infância e ela se perpetua ao longo da vida. Né? Parece que você tem uma idade certa para você casar, uma idade certa para você ter um filho, depois você ter 2 filhos. O nosso papel social... E se você não tiver filho também... Você é julgada pela sociedade. Você não é uma mulher de sucesso, uma mulher do fracasso, que não conquistou aquela ascensão como todas as mulheres. Exatamente. Parece que você não conhece o amor verdadeiro. Né? A sensação que eu tenho muitas vezes de outras mulheres de debates que a gente participa, é a questão que a gente não pode ser quem nós somos. Nunca. Nós não podemos ter o corpo que nós desejamos, a roupa que nós gostaríamos de utilizar, ter o posicionamento firme e muitas vezes, quando você precisa se posicionar, que você não se acovarda para o machismo, as pessoas nos chamam de histéricas. Ou dizem que a gente é difícil de lidar, que tem uma personalidade forte, mas é porque você não se acovardou, você se posicionou e você defendeu o que você acredita. É muito importante. Cada vez que a gente se acovarda para o machismo, ele cresce. Ele cresce e isso vai tornando proporção muito maior. E acaba que a gente vive nessa sociedade que a gente tem atual. Machista, preconceituosa, que muitas vezes a gente precisa se reafirmar. Eu falo isso, inclusive, dentro do marketing político, em situações pessoais minhas, em que eu tive que provar o meu trabalho 5 vezes maior, 5 vezes mais do que um homem, para provar que eu tinha competência para determinado cargo. Mesmo quando eu já tinha resultados concretos na minha profissão, mesmo quando eu já tinha formação acadêmica maior, mas por eu ser mulher eu tinha dificuldade muito maior. Então, assim, isso é dos bastidores de quem trabalha na questão de assessoria, ali, de comunicação política, é na questão de quem cobre a política, como as jornalistas que atuam nesse âmbito, é das candidatas, é das parlamentares eleitas. Então, assim, o machismo, ele se perpetua por diferentes aspectos. E isso precisa, de fato, ser combatido por todos nós, homens, mulheres, sociedade, empresa. Não é uma pauta exclusiva só das mulheres. Porque o machismo já normalizou. É normal isso. Infelizmente. Infelizmente, você vê ali expressões machistas e que você normaliza, acha que é simples, que é assim mesmo, que a pessoa ou fez uma brincadeira de mau gosto. Não. A intenção que está por trás daquela fala diz muito sobre quem proferiu. Então, a gente tem que combater mesmo, como eu falei, esse é um debate amplo, precisa inclusive iniciar na escola, na base mesmo, e discutir sobre a questão de cidadania política. Se a gente for falar aqui de escola, se hoje a gente for, por exemplo, em uma sala de aula com alunos homens e mulheres, e a gente perguntar a qualquer deles, qualquer uma das meninas, quem quer ser prefeita, quem quer ser vereadora, quem quer ser governadora, a possibilidade de uma menina levantar a mão vai ser muito menor. Por quê? Porque elas não aprendem isso, elas não têm referências. Diferente que se você perguntar quem quer ser médica, quem quer ser advogada, quem quer ser artista, quem quer ser cantora. Quem quer ser modelo, quem quer ser YouTube, influenciadora digital. Exatamente. Elas conseguem se projetar, elas conseguem se ver. Por quê? Porque há referências. Na política, não. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E você, Rayane, você ministra curso. Como é que funciona? Quando a pessoa chegou lá, vai fazer um curso, quais são as matérias? Falar, tem que ter cidadania, mas como que funciona isso? Para que eu tenha consciência. Primeiro, a gente aborda a questão da importância da função que foi eleito. Né? No caso de vereadores, é o agente político mais próximo da população. Né? As pessoas moram nos municípios, então o vereador é aquele meu representante em que eu falo, em que eu vou na casa, em que eu sei que vou ser respondida pelo WhatsApp, enfim, causa uma proximidade maior. Então, primeiro a gente define a questão da importância que eles entendam a função deles.
e de que eles são representantes populares, traz uma responsabilidade muito grande. Depois a gente fala sobre a questão de comunicação. Como é que a comunicação e o marketing político podem garantir mais visibilidade, mais transparência? Porque hoje as redes sociais também funcionam como um canal de prestação de contas. Então, se você faz um projeto, mas se a população não tem conhecimento, isso acaba não trazendo os benefícios suficientes para um mandato, por exemplo. Então, o que eu faço, eu preciso mostrar. Eu preciso dizer, olha, eu estou aqui exercendo o meu trabalho, a minha produção legislativa é essa. Eu preciso garantir transparência. E aí a gente mostra como é que se faz isso. Porque as redes sociais, a internet, tem uma linguagem muito própria. Né? O conteúdo produzido por uma televisão como essa é diferente de um conteúdo produzido para a internet. Há um público específico, há uma linguagem específica, há toda uma dinâmica, uma particularidade das redes sociais. E a gente vê que há alguns políticos, na verdade a maioria, ainda tem a deficiência de como é que se comunica corretamente através das mídias digitais. E, Rayane, uma questão, você acha que as pessoas estão conscientes da política ou não? Ou está essa coisa de polaridade? Como você vê isso como professora de marketing político, ciências políticas? Olha, o Brasil é um país dividido, né? Por questões por questão de doutrina, por questão de ideologia. Agora a gente percebe que hoje as pessoas têm um papel muito maior da questão da fiscalização. Hoje o acesso à informação é muito maior. Se hoje um parlamentar fala determinado dado, a pessoa tem ali o portal da transparência, tem diversos sites. Exatamente. Então a pessoa pode checar aquela informação. Além disso, hoje as pessoas também se tornaram produtores de conteúdo, não só consumidores. Hoje todo mundo tem um celular que filma, registra e pode ali produzir conteúdo, fazer uma denúncia, solicitar algo para o parlamentar ali que foi eleito. Então, hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência, inclusive, dos seus deveres. E isso trouxe a ela também o poder de ser produtora de conteúdo, além de ser só consumidora. E fora dessas ferramentas de comunicação, né? Portal da Transparência, diversos sites que ela pode checar ali a informação em tempo real. Então, a internet democratizou mais esse acesso a essas informações. Mas você acha isso bom? Depende do ponto de vista. Como tudo na vida tem um ponto negativo e um lado negativo, né? Se enquanto as redes sociais passaram a democratizar o acesso à informação, ela também é um campo minado para a disseminação de fake news. Não é à toa que o processo eleitoral brasileiro teve grandes números de disseminação de notícias falsas, já tinha tido em pleitos anteriores e aí a Justiça Eleitoral fez acordos com essas plataformas, nessas mídias digitais, as redes sociais, para combater isso. Hoje as redes sociais, infelizmente, têm uma grande oportunidade ali de disseminação de fake news, porque as pessoas acabam no imediatismo, elas não checam a informação. Né, uma informação escrita por um jornalista que tem uma qualificação técnica, uma informação divulgada por um portal de credibilidade que tem uma equipe ali trabalhando na apuração, ela fica naquele imediatismo de repassar, de compartilhar. E isso vai tomando, na verdade, grandes proporções. Então, também é uma questão de cidadania, uma questão de você educar para que as pessoas consigam identificar as fake news. E eu vejo que as fake news têm, inclusive, fortalecido o trabalho da imprensa tradicional, como o rádio e a TV. Às vezes eu viajo e vou para alguns interiores e as pessoas veem algumas fake news e elas falam, não, isso daí não é verdade não, porque não saiu na TV, não saiu no rádio, eu não vi a jornalista do canal tal falando. Então, elas colocaram ainda mais credibilidade na imprensa tradicional, como o rádio e a TV. E eu sempre falo para todos os políticos que a gente trabalha, em todos os cursos que nós ministramos. A TV, o rádio, as redes sociais funcionam como uma união de forças. Uma mídia não anula o outro. O rádio não anula a TV não anula as mídias sociais. É uma união de forças para que você tenha um resultado maior. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente também as redes sociais é um campo minado aí para a disseminação de fake news e a gente espera que haja uma punição severa para esse tipo de ato criminoso. Né? Você divulgar notícias falsas é um ato criminoso. Sim, é um crime. E já que a gente está falando sobre fake news, como que eu posso identificar uma fake news? Porque assim, a gente sabe assim, vamos identificar uma fake news quando não é um jornal, tipo, se é um jornal que tem nome, então eu sei que não é fake news, né? Porque teve uma pesquisa, teve um jornalista por trás. Mas muitas vezes você recebe pelo WhatsApp algumas mensagens. E aí você vai repassando. Quando você vê, já virou
tudo aquele... E como você falou, é crime. Eu repassei. Como eu posso identificar uma fake news em relação a isso? Sem ser sem os jornais, né? Os jornais, mas assim, tem como eu identificar? Sim, tem alguns pontos. Primeiro, a gente precisa entender, as fake news, elas têm um alerta ali muito imediatista, né? Sempre vem com alerta, alguma notícia assim bombástica, urgente, uma manchete ali, que traga para a pessoa uma sensação, às vezes até de pavor. Né? Então, aquela sensação de imediatismo. E a pessoa já para ali para ler. Muitas vezes, ela tem a sua formação, palavras grandes, vermelhas, para chamar mais a atenção da pessoa. Então, ela não tem ali uma construção como se fosse uma notícia que a gente vê nos jornais. E a gente vai vendo aquele texto completamente tendencioso. Completamente tendencioso. Além disso, não se vê uma fonte com credibilidade. Não diz qual é uma fonte que determinado dado. Tem nada. Não vê nada. E isso também, muitas vezes, vem acompanhado de links duvidosos. Né? Algum nome de um site que você nunca viu, que você pesquisa no Google e aí você nunca conseguiu identificar que empresa é essa, que produtor de notícia é essa. Então, a primeira coisa é a questão do imediatismo. O teor sempre é algo que cause... às vezes até pavor, que incentive a pessoa a compartilhar naquele momento. Além dessas palavras, muitas vezes maior, marcadas de vermelho ou uma cor ali mais chamativa. E sempre que você desconfiar que algo é desconexo da realidade, que algo não faz sentido, que um dado ali está muito alarmante, cheque a informação, cheque na imprensa tradicional, cheque em outros sites de notícia, verifique a fonte daquela informação, porque como você falou, se você repassa, você é conivente com um ato criminoso. E isso traz grandes prejuízos. Já, inclusive, tem casos no mundo inteiro de pessoas que foram mortas em decorrência de fake news, decorrência de boatos. Né? Pessoas perderam a vida por conta de uma notícia falsa que se espalhou e aí a pessoa, infelizmente, foi morta. Isso já aconteceu no Brasil, isso já aconteceu em lugares fora. Então, a gente precisa se atentar, porque é um mal que precisa ser combatido por todos nós também. Sim, que é uma coisa séria. Não é só repassar uma notícia. Eu repassei a notícia porque me passaram, né? Porque você vai ser punido, vai vir da onde que veio essa notícia. Exatamente. Você é conivente, né? Você compartilhou algo sem checar. E eu fiz uma... No seu curso tem isso também, gente. O que é fake news? Vamos identificar. Sim. Muitas palestras a gente aborda isso. E na dissertação do meu mestrado, eu fiz sobre rede social, a importância de rede social em campanhas eleitorais. E eu conversei com diferentes eleitores de várias faixas etárias, de várias classes sociais, de vários locais, de capital, de interior. Então, conversei com várias pessoas e boa parte delas, 80% das pessoas que eu entrevistei, não checavam o conteúdo que elas compartilhavam. É um número alto, é um número altíssimo. Então, sempre que eu perguntava, por que você não checa? Não, porque eu só pego e compartilho ali. É rápido, é mais prático, eu só encaminho. Né? Isso ele mandava nas redes sociais, ele mandava em aplicativos de mensagem. Aí você imagina, uma pessoa dessa que passa pelo menos 3, 4 horas do seu dia ali no aplicativo de mensagem e rede social, só compartilhando fake news. Os efeitos que isso pode trazer. Traz grandes prejuízos. Traz grandes prejuízos para a democracia. Claro. E ela, além de não checar para ela ainda era conivente, ela ainda era responsável por fazer... Criminoso, ainda era responsável por fazer com que outras pessoas tivessem acesso a um conteúdo mentiroso. É lamentável, é lamentável. A gente vê que isso foi um dos pontos do debate político, né, que aconteceu, o pleito eleitoral que aconteceu no ano passado. E, infelizmente, as fake news aí ganharam um grande protagonismo. Precisa ser estudados pelas faculdades de comunicação, pelos especialistas na área, pela justiça, para que sejam criados cada vez mais mecanismos mesmo de combate a esse mal. Meu Deus do céu, a situação é pior do que eu pensava. É bem lamentável. 80%. É bem lamentável. Esse dado foram entrevistas de várias pessoas de diferentes faixas etárias, porque às vezes a gente acha que tem um público ali que está mais propício a esse tipo de comportamento, mas não, foram jovens, pessoas de média idade, pessoas um pouco acima dos 60 anos e 80% desse público nem checava e ainda compartilhava. Então, é algo que realmente a sociedade precisa debater, precisa discutir. Eu falei, para encontrar medidas eficazes de combate. Porque não adianta, né, você ter ali uma legislação, ter um projeto, uma lei que pune, mas se na prática isso não tem a efetividade comprovada.
Exatamente. Agora, voltando no assunto do programa, eu estava vendo aqui também que só tem 16 governadoras mulheres, e também é um número bem baixo. Muito baixo. A gente vê que esse número, essa baixa representatividade acontece em diferentes poderes, né? Legislativo, executivo, tudo. No judiciário. Então, há essa deficiência. É necessário que tenha mais debates como esse, seja em programas de TV, seja através da imprensa, nas redes sociais, seja nessas casas legislativas, onde, né, decidem ali ideias que vão impactar na vida diretamente dos brasileiros. Porque enquanto não houver esse debate e não houver medidas eficazes, não haverá avanços. Você falou o número de deputadas eleitas aqui na Alesp, né? A gente já poderia ter várias mulheres. Felizmente, há pelo menos uma pequena crescente, né? Não há diminuição nem há uma estabilidade, há pelo menos uma pequena crescente. Mas, como eu falei, a gente já poderia ter avanços ainda maiores. 31%. Quer dizer, 25 deputadas. No ano de 2022, quando elas foram eleitas, hoje 2023, ainda é um número baixo. Como você vê isso? Você acha que futuramente vai demorar para que tenha consciência daqui a anos? Olha, a gente vê que é uma pauta que tem sido bastante discutida. E isso tem ganhado força, principalmente nos mecanismos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, no caso das cotas, e nas redes sociais. As redes sociais têm sido um canal, uma ferramenta para que elas possam ecoar a sua voz, para que elas consigam ter ali uma militância com elas, porque sozinha fica mais difícil, né? Então, eu vejo que a tendência é que melhore sim, mas que tenha efetivamente políticas públicas de incentivo para elas. Tanto para se candidatar, não ser candidatas laranjas, mas não só para cumprir cota, mas para que de fato elas sejam eleitas, estejam nesses espaços de poder. Isso vai mudar quando a gente incentivar as mulheres, dê a elas suporte suficiente para que elas tenham de fato uma campanha igual aos homens, por exemplo, a diferentes cargos, e que a sociedade vote em mulheres. E inclusive a gente, né? A gente precisa votar numa pessoa que vai ter conhecimento de causas da nossa vida. Como eu falei, há mulheres que inclusive não votam em mulheres, infelizmente, por várias questões, entre elas a questão do voto útil. Sem palavras, não tem nem o que falar. Falei demais. Não, assim, não tenho o que falar. Não, adoro essas colocações super importantes, utilidade pública, mas não tenho o que falar de uma situação dessa. Mulher não vota em mulher. O preconceito, o machismo, é uma pauta bem delicada. É lamentável, assim, porque é como se a gente não conseguisse nem acreditar que é possível. Como é que a gente vai mudar um cenário se a gente não consegue acreditar que uma de nós consegue chegar lá? No poder. Pode estar no poder. Se eu vou ter uma representante feminina igual com os meus pensamentos, porque se você vota em determinado candidato é porque você comunga das opiniões e dos posicionamentos dele. Então, se eu não consigo me ver representada em outra mulher que tem conhecimento das causas, das minhas dores, nós duas, por exemplo, compartilhamos de dores semelhantes, né? Simplesmente por ser mulher, a questão do combate ao machismo, combate às notícias falsas, a questão de incentivar a participação feminina. Então, a gente tem dores ali em comuns. Mas, infelizmente, muitas mulheres não conseguem ter essa percepção. Elas não acreditam que é possível. E aí fica mais difícil mudar esse cenário. Que a gente, para que elas estejam lá, precisa do voto popular. Né? Eu, conversando com você, eu vi que você adora política, formada em ciências políticas. Você já teve essa consciência da família, seu pai, vamos estudar isso? Porque eu vi que você é apaixonada. Olha, na minha família eu sou a única pessoa que trabalha com política. Sou a única pessoa, comecei a trabalhar, tenho 15 anos de experiência com comunicação, com política. Eu comecei a trabalhar desde 2015, então já está aí com quase 10 anos. A minha família ainda tenta entender assim, um pouco da rotina, né? Porque é bem dinâmica, a política tudo muda a toda hora, principalmente para quem é jornalista e cobre esse âmbito político. Há sim um apoio da minha família, mas há também, às vezes, pessoas ao meu redor, a sociedade, que criam, às vezes, protocolos, né? Como eu falei. Muitas vezes eu já tive que me impor, já tive que provar minha competência 5 vezes mais, mesmo eu tendo resultados concretos, formação acadêmica, experiência suficiente, só porque eu era mulher.
Houve uma vez um episódio em que eu fui convidada para coordenar a comunicação de uma campanha política, e aí chegou uma pessoa que não tinha qualquer qualificação na área da comunicação, tinha experiência de trabalhar em campanha, mas sem a base ali do conhecimento técnico. Essa pessoa chegou para mim com um plano de comunicação todo montado. E eu sou completamente aberta a ouvir opiniões de terceiros, gosto de colaboração. Eu acho que mentes diferentes trazem um resultado muito maior. Mas essa pessoa já chegou com um plano de comunicação. E tudo que eu falava era tentado ser invalidado. É como se o que eu falasse não tivesse competência suficiente, não tivesse valor. E tudo que a pessoa falava era na base do achismo. E tudo que eu falava era na base da técnica e da experiência. Porque ao longo dos anos você vai testando, né? Você vai sabendo que estratégia dá certo, que estratégia se adequa a determinado tipo de público. Então, em casos, quem sofre machismo? Quem está nos bastidores, quem cobre a política, como a imprensa, né? TV, rádio, jornal, site, e quem é candidato e quem é eleito. Então, infelizmente, o machismo passa por diferentes âmbitos e ele é cruel e é desleal. Ele dói, assim, às vezes, na alma quando você precisa passar por situações só porque você é mulher. Isso precisa ser combatido. Então, eu vou até falar aqui para a câmera, não sei se é essa a minha câmera. Essa mesmo, fica à vontade. Mas se você é mulher, se você está em casa, o primeiro ponto que eu deixo aqui é a questão de você não se acovardar para o machismo. Porque toda vez que a gente se acovarda, que a gente baixa a cabeça, ele cresce. E aí a gente não consegue mudar a nossa sociedade, infelizmente. Parabenizo o programa por essa iniciativa, porque debates como esse conseguem trazer mais clareza para muitas pessoas que não têm o acesso à informação e que não conseguem ter ali um pensamento crítico. Muitas vezes, como você falou muito bem, a questão de normalizar o machismo. Acha que é normal, mas não é. Isso precisa ser combatido todos os dias, por empresas, homens, mulheres e pela sociedade como um todo. E o machismo está muito enraizado, porque aí um colega de trabalho está brincando, mas é só uma brincadeira. Mas o que está por trás dessa brincadeira? É o machismo. A intenção ali por trás daquela brincadeira é o machismo enraizado, né? E aí é importante Ele só está brincando. Não, só está brincando, mas aí quando nos ofende já não é uma brincadeira. Sim, exatamente. Né? Quando algo me incomoda e você dá esse feedback para, né, quem fez, é importante que essa pessoa faça uma reflexão. Ah, não era só uma brincadeira. Não. Você se incomodou? Por que você se incomodou? E que a pessoa tenha consciência e não repita mais determinado ato. Né? Porque se você está dando feedback para ela que aquilo para você não foi algo positivo, é importante que ela pare. Né? Não é brincadeira. Quando ofende o outro, não é mais brincadeira. Acabou. E, Rayane, você também dá aula de marketing digital. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, de repente, quem está assistindo esse programa e futuramente, depois desse bate-papo, quero me candidatar, como é que funciona, por exemplo, no sentido assim, quero fazer um curso de marketing digital. Eu queria que você explicasse como é que funciona essa matéria de marketing digital. A pessoa, de repente, não tem dinheiro, mas quer fazer em casa, nas redes sociais. Tem alguma coisa que ela comece pelo Instagram, pelo Facebook, falando, olha, eu vou me candidatar, não tenho recurso, fazer um grupo no WhatsApp. Como pode fazer para começar? Quem não tem nada, por enquanto. O marketing é um dos pontos principais de qualquer campanha e de qualquer governo ou mandato. Né? Como eu falei, ele garante transparência na prestação de contas de um trabalho. Primeira coisa, se a pessoa quer se candidatar, ela precisa entender o que ela vai defender. No caso do legislativo, né? O executivo ele governa para todos, mas o legislativo tem pautas ali definidas. Você não vai defender, por exemplo, meio ambiente, assistência social, mulher, causa animal, causa pessoas ligadas ao autismo. Você tem que definir ali qual é o público. Exatamente. E utilizar isso de acordo com as suas experiências, vivências e que você tenha familiaridade com o tema. Você não vai, por exemplo, só defender a causa das mulheres porque está em alta, por exemplo. Né? Você precisa ter ali uma proximidade, você precisa entender da pauta e aí você vai comunicar isso para o seu público de interesse. Para eu conversar com uma pessoa, eu tenho que saber qual é o público de interesse. O seu programa, por exemplo, eu sei qual é o tema, a pauta que nós estamos tratando aqui. E aí eu consigo ter maior assertividade. Porque se eu tento ali conversar com todos os públicos, eu não tenho um resultado assertivo. Né? É igual muitos candidatos tentam ter o voto de todos. Sim. Não, hoje o eleitor quer saber seu posicionamento.
como é que você se posiciona sobre determinado assunto, sobre determinada pauta. Então, a primeira coisa é você saber o que vai ser defendido por você, quais são as pautas que você ali se identifica, que você tem familiaridade e quais são os seus públicos de interesse. Qual é o público que você vai conversar? São homens, são mulheres? Qual a faixa etária? Onde é que esse público está? Qual é o comportamento dessas pessoas? E aí você vai criar uma mensagem, uma narrativa para que chegue até esse público. Posicionamentos, opiniões, você vai mostrar a sua trajetória em diferentes estratégias do marketing político, a gente chama sobre storytelling, né? Que é storytelling é a capacidade de você contar histórias que engajem, que motivem as pessoas, que conectem as pessoas, que criem ali um relacionamento com elas. Então, há diferentes estratégias. A primeira que eu considero importante é você definir quais são as suas pautas, a mensagem que você vai passar, vai propagar e o público que você vai conversar. Aí, com tudo isso, você já inicia ali mostrando todo esse seu trabalho, toda a sua trajetória, a sua narrativa através das mídias sociais. E é importante fazer isso com tempo hábil, tá? Porque em ano eleitoral, muitas pessoas querem fazer tudo nas redes sociais e acabam que não conseguem passar essa sua mensagem ali no tempo curto, né? A gente sabe que hoje a pré-campanha ela é essencial. E aí, quando você consegue produzir essa sua narrativa, construir essa sua narrativa com o tempo suficiente, os resultados podem ser muito maiores. Sim. E essa coisa de postar todo dia, não é chato? Ah, eu quero me candidatar, tem época de eleição, posto de manhã, tarde e noite. É errado isso? Depende muito do perfil da pessoa, tá? Eu sempre falo que há uma estratégia para todos os clientes, para todos os políticos, para todas as empresas. É tudo muito individualizado. Quem vai dizer se isso é certo ou não é no decorrer dessa trajetória. Por quê? Primeiro, as métricas, né, os números que você analisa, marketing não é achismo, ali tem dados concretos que você analisa. E a recepção, o termômetro do seu público. Você vê se isso está agradando o seu público ou não, tá? Só que isso precisa ser feito com um planejamento estratégico. Eu não posso simplesmente só publicar por publicar, né? Tem gente que sai postando aí todos os dias, posta 20 stories, faz não sei quantos posts ali no feed. Isso precisa ter um planejamento estratégico. Eu preciso saber qual é o meu propósito. O que é que eu quero com esse tipo de post? Qual é o objetivo dessa publicação? É humanizar? É contar a minha história? É se conectar com as pessoas? É mostrar as pautas que eu defendo? Então, o primeiro passo é você ter um planejamento estratégico, porque se você sai publicando sem propósito, você não vai conseguir ser assertivo. E aí você vai ser o chato da internet também. Exatamente. Se você pegar o voto, vai ser o contrário, o voto. Exatamente. Só publicar não tem efeito, não traz resultados concretos. Por isso que eu falo, tem que ter planejamento. O planejamento é como se fosse uma bússola que vai lhe guiando ali. Ele pode ser ajustado ao longo do tempo, ao longo da análise de métricas, ao longo da receptividade do seu público, mas eu preciso ter ali um norte. Aí eu preciso ter algo que vai me guiar por esse processo. E aí você vai vendo se é necessário ajustar, se o que você está fazendo está tendo resultado satisfatório ou não. Isso em campanha política é muito mais dinâmico do que em mandatos e governos, por exemplo, porque o ritmo é muito maior, o tempo é menor e a dinâmica ali também é bem intensa do dia a dia de uma campanha. Por isso que quem faz uma pré-campanha bem feita consegue mostrar a sua mensagem de uma forma mais efetiva. Sim, é difícil, né? Que é coisa séria, né? Eu achava que só era postar, não é só postar. Não, tem muito trabalho por trás de estratégia, tem muito trabalho. É porque às vezes a pessoa vê ali só o final, né? Mas o processo de construir um post, porque o marketing não é só o post, né? O marketing é você entender a necessidade do outro e conseguir ali sanar. E aí isso vai através das redes sociais, através de aplicativos de mensagem, através de reuniões com a comunidade, através de posicionamento que você mostra na imprensa, enfim. É um trabalho muito amplo. Isso tem ajudado muitos políticos a mostrar de fato como eles pensam, como eles se posicionam, como eles se comportam em determinada situação. E aí isso vai fazendo com que os públicos se conectem com eles, né? Por exemplo, eu me conecto com pessoas que defendem a participação feminina na política. Se eu sei que determinada candidata tem uma trajetória ligada a essa pauta, isso automaticamente vai gerar um relacionamento maior com ela.
Super interessante. E marketing político é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, já que eu estou aqui conversando com você, eu quero falar um pouco da minha experiência. Eu já trabalhei com marketing político. No começo, eu achava que era isso, era só postar. E eu via que não tinha resultado algum, porque não era só postar. Aí depois, vou fazer um curso mais especializado. Aí você tem um horário para postar. Você tem várias coisas que você tem que pensar. Qual que é o público-alvo. Não é só, porque quando eu comecei, eu era... Como é que é o nome? Tem um nome. Não era especialista em marketing. Especialista em marketing, né? E aí eu postava e não tinha nenhum resultado. Depois eu fui entender por que não tinha resultado. Fui fazer um curso, que é um curso importantíssimo. E o marketing, tudo é marketing. Né? Infelizmente, tudo é marketing. Tudo é nome. Você vai tudo fazer... colabora. Tudo. Não adianta achar que... Para a sua vida, né? Exatamente. A roupa que você se apresenta, que você veste, é marketing. Sim, a sim. forma que você se posiciona é marketing. Uma foto que você tira em determinado assunto aqui dali, porque tudo isso vai colaborando para uma percepção do outro, para uma imagem, né? Por exemplo, às vezes quando eu estou com determinado tipo de roupa com essa vestimenta, talvez eu posso mostrar para uma pessoa que eu tenho uma idade, às vezes maior, às vezes um pouco mais de credibilidade. Então, assim, a roupa, a forma que você fala, a forma que você se posiciona, vai criando uma percepção sobre você. E é importante que tudo isso colabore para a mensagem que você quer passar. Desde a forma que você se posiciona, às vezes a roupa que você utiliza, os eventos que você participa, a opinião sobre determinadas pautas. Hoje o eleitor quer conhecer as pessoas. Quer saber como é que elas pensam. Como falei, é impossível ter o voto de todos. A gente precisa ter os nossos públicos de interesse. Ter ali as pessoas com quem eu dialogo, as pessoas que se identificam com o que eu prego, com o que eu falo. Exatamente. E eu entendi que o que conecta é histórias. As pessoas gostam de histórias. Sim. Eu lembro quando eu fazia algum post, eu trabalhei numa empresa que era de imóveis. Aí eu fazia algum post, aí eu comecei a contar a história da casa. Eu sentia que tinha muito mais curtidas. Então, assim, é a história que você conta. Exatamente. As pessoas se conectam com histórias. E a forma que você pode fazer isso é diversa. Pode ser através de vídeo, pode ser através de texto, pode ser através de uma foto, pode ser em infinitas formas. Agora, você contar o porquê, o motivo, vai fazer com que as pessoas se identifiquem mais com você. E aí isso gera conexão, isso gera relacionamento. Eu quero agradecer a sua presença, eu adorei, parabéns. Super importante, de utilidade pública, falar sobre esse tema, ter mais consciência da política, da importância da mulher no poder, do feminismo. Muito obrigada mesmo. E considerações finais, fique à vontade, teve alguma coisa que eu não falei que você queira falar, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, parabenizo a produção do programa, a direção, a apresentação, todos os envolvidos nesse programa pela iniciativa mesmo de debates como esse, de temas como esse, que são relevantes, precisam ser discutidos e que a gente, de fato, tenha uma sociedade que incentive a participação feminina na política, em diferentes pontos, mas também na política. E que a gente, além de ser a maioria do eleitorado brasileiro, a gente também seja a maioria de representatividade nos espaços de poder. Então, a minha mensagem é essa. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada. E o programa Lespe Cidadania fica por aqui. E para rever outros programas, acesse o canal do YouTube, Rede Alesp. Obrigado pela companhia, tchau e até o próximo programa.